estão preparados para a gente dar continuidade aos nossos estudos? Eu espero que sim, hein? Força, hein, galera? Vocês não podem desanimar. Até agora vocês estão indo muito bem. Parabéns para todos. Para todos os que estão seguindo, hein? Porque, ó, tô bem de olho aí em alguns alunos que não estão assistindo videoaula, que não estão entregando atividade. E eu estou só anotando. Depois não adianta chorar, hein, pessoal? Lembrando o que eu falei com vocês na última live, a partir desta semana aí, vocês têm até essa sexta-feira para colocar as atividades em ordem que estão atrasadas. A partir da semana que vem, não recebo mais atividades atrasadas. Eu acho que o combinado não sai caro, não é? Eu acho que é assim mesmo que fala aquele ditado, não sei. Mas eu acho que vocês entenderam o recado. A partir da semana que vem, não aceito mais atividades fora do prazo. Isso é bom para mim, porque eu preciso me organizar também, e é bom para vocês se disciplinarem, ok? Combinado? Não vou mais voltar a falar sobre isso, hein? Espero que vocês cumpram aí os combinados de vocês. Bom, nós vamos dar início hoje, deixa eu pegar o livro aqui, né? Para vocês não falarem que eu estou fugindo do assunto. Nós estamos no capítulo 5, na parte de Geologia e Relevo do Mundo e do Brasil. Esse capítulo nós trabalhamos bastante e ainda vamos continuar. Então, o que nós fizemos já? Bora lá recapitulando. Eu dei uma videoaula para vocês sobre agentes endógenos e exógenos, uma videoaula gravada que tá lá no canal Protelma Caramelo lá no YouTube. Se você perdeu, é só ir lá assistir e comentar, lembrando que os comentários valem pontinho aí, né? Para eu saber, né? Para eu ter até mesmo o controle de quem está acompanhando e quem não está. Depois, na segunda aula sobre o capítulo 5, eu passei um mapa mental para vocês sobre as bases geológicas, né, e os grandes compartimentos da Terra. Dei algumas instruções, até mesmo na videoaula gravada, foi o dia que eu passei essa atividade aí. Então, quem não fez o mapa, já sabe, tem até sexta-feira para colocar em ordem. Então, falei lá, pedi para vocês pesquisarem, né, nós fizemos aí no esquema de sala de aula invertida, o mapa mental. Na última aula, nós falamos através da live, lá no Skype, falei um pouquinho com vocês, né? A gente conversou, nós acertamos alguns pontos aí, e eu passei o que para vocês? Uma atividade onde vocês gravariam um vídeo explicando aí o mapa de relevo do Brasil, do Jurandir Ross. Deixa eu só encontrar o mapa aqui. Este mapa aqui, ó, vocês gravaram, né? Tem até essa sexta-feira para entregar. Gravaram um vídeo aí usando toda a criatividade de vocês, explicando o quê? Este mapa de relevo aqui do Brasil, que foi o último mapa feito pelo geógrafo Jurandir Ross. Tivemos alguns mapas anteriores? Sim, nós tivemos ali, ó. Nós tivemos o mapa do Haroldo de Azevedo, que foi o primeirão, né? E depois do Assis Absaber. Por que é que nós utilizamos como base o do Jurandir Ross? Primeiro, porque ele é o mais atual. E por ser o mais atual, foi aquele que se utilizou, ele se fez valer de mais tecnologia, através do projeto Radam Brasil, que fez todo um mapeamento através de imagens de satélite, que já era super assim avançado para a época, né? Então ele fez todo um levantamento através de imagens de satélite e fez aí o quê? Essa configuração do relevo brasileiro. Então, quais são os compartimentos do relevo brasileiro que nós temos aqui pelo mapa do Jurandir Ross? Então, nós temos planaltos, planícies e depressões. Eu vou colocar para vocês lá no grupo um mapa super bacana, que ele foi feito por um artista, né?
mostrando que as elevações do terreno, as diferenças de altitude do relevo da América do Sul. Vou colocar lá, depois vocês deem uma olhadinha, porque vale super a pena, tá? Hoje eu vou recapitular com vocês, antes da gente dar continuidade à nossa aula, um pouquinho sobre bases geológicas, né? Então, tem muita confusão quando a gente fala assim, formas de relevo e bases geológicas. A base geológica, ela é o quê? Ela é a estrutura da litosfera, é a estrutura da crosta terrestre. Então, imagina uma pizza, né? Imagina lá uma pizza. Me deu fome agora. Mas imagina uma pizza. A massa da pizza é a base. Sobre essa base vai o quê? Vai o recheio. Então imagina que a Terra, imagina que a crosta terrestre seja uma pizza. Então quando a gente fala em base geológica, a base, né, a massa ali, seriam as estruturas geológicas. E sobre essa estrutura geológica, em cima dela, vão as formas de relevo que a gente conhece. Quais são as formas de relevo que nós conhecemos? Planalto, planície, cordilheira, montanha, serra, chapada, meseta, vale, escarpa e por aí afora. Então, todas as vezes que vocês veem, por exemplo, qual é a estrutura geológica de um planalto? Aí você vai falar, opa, pera lá. Por quê? Você tem que ter bem definido aí o que é base e o que é relevo, o que é a massa e o que é recheio, beleza? Então aí na base das estruturas da Terra, a base da nossa litosfera e a base da crosta terrestre, ela se apresenta de três maneiras. Então são os dobramentos modernos, que são formados ali, já expliquei, que são formados através do quê? Da movimentação de placas tectônicas. Então existem ali os dobramentos modernos que dão origem a quê? As cordilheiras, né? Então tem toda aquela movimentação ali onde a placa de menor densidade vai entrar por debaixo de uma placa de maior densidade, vai ocorrer um dobramento, que é o quê? Que são os dobramentos modernos, conhecidos hoje como as cordilheiras, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes. Daí nós temos o mais antigo, né? São o quê? Os crátons ou escudos cristalinos. Em algumas publicações também fala-se em dobramentos antigos. Então, essa base, né? Essa estrutura geológica chamada cráton, dobramentos antigos ou escudos cristalinos, é tudo a mesma coisa, são os terrenos mais antigos, que se formaram a partir do quê? A partir da solidificação do magma. Lembra daquele período lá do resfriamento da Terra? Pois bem, resfriou, formou ali os crátons. Então, são as estruturas geológicas mais antigas da Terra. E por fim, mas não menos importante, nós temos o quê? A terceira estrutura geológica da Terra, que são as bacias sedimentares. Como é que se formaram as bacias sedimentares? Lembra que eu falei que o mais antigo de todos, acabei de falar aí, né? O mais antigo de todos são os crátons, beleza, né? Esses crátons, como vocês já estudaram, eles sofreram a ação dos agentes modeladores, principalmente os externos, que são o quê? Intemperismo e erosão. Essas camadas, elas foram se fragmentando, ou seja, se dissolvendo, se gastando, né? Se rompendo. E aí, esses sedimentos, esses fragmentos, eles foram saindo dessas camadas mais antigas e eles não poderiam assim virar pó, né? Eles tiveram que ir para algum lugar, geralmente para as partes mais baixas. Então esses sedimentos foram se acomodando onde? No fundo de rio, fundo de oceano, nos vales, nas regiões mais baixas. E aí eles foram sofrendo um processo do quê? De sedimentação e de cimentação. Então, o que foi acontecendo?
uma camada foi se sobrepondo à outra, lembra? Lá da nossa primeira aula sobre as rochas sedimentares? Bem por aí. Então, foram se acumulando essas camadas e formando o quê? Mais uma estrutura geológica, que são as bacias sedimentares. Até aí, beleza? Então, ó, nós já temos 3 estruturas. A estrutura chamada dobramentos modernos. Por que dobramentos modernos? Porque é a mais novinha, né? Foi a última a se formar. Bacia sedimentar e os crátons, escudos cristalinos ou dobramentos antigos. Pois bem, vocês fizeram aí um mapa mental, alguns lindos, maravilhosos, outros nem tanto, podia melhorar um pouquinho mais, mas fizeram. Sobre essas camadas, sobre essas 3 estruturas aí, foi se formando o quê? O relevo, né? Então, aí sim, nós entramos na parte do quê? De relevo. Vamos falar agora da cobertura e do recheio dessa pizza. Então, nós temos aí as formas de relevo, né? Que são quais, né? Aqui no Brasil, vamos pensar em Brasil agora. Planalto, planície e depressão. Essas formas de relevo, elas estão sobre a estrutura geológica. Então, aí na página 36 do livro de vocês, tem um mapa bem interessante aí sobre as macroestruturas ou bases geológicas do Brasil. Então, nós temos lá, ó, de verde e amarelo, nós vamos ter o quê? Uma região de bacia sedimentar. O que está de verde aqui são as bacias sedimentares mais jovenzinhas e o de amarelo as mais antigas. Então, nós temos lá a bacia sedimentar da região o quê? Amazônica, do Maranhão e do Paraná. É muito legal quando a gente observa isso daqui, porque são nessas bacias sedimentares que vão se formar o quê? Áreas de planície e a maior parte das depressões, tá bom? Depois nós temos os crátons, que são os terrenos mais antigos aí, e os dobramentos antigos. Aí você fala assim, ué, professora, mas cráton e dobramento antigo não é a mesma coisa? Sim, só que um tem uma cobertura, né? Vão se formar outros tipos de relevo por cima, e o outro é uma área mais assim, uma área formada por rochas muito antigas de origem vulcânica lá do período do início lá da formação da Terra, do início da formação da crosta terrestre, tá bom? Mas quando a gente fala, os livros geralmente eles vão trazer assim, que cráton, dobramento antigo, escudo cristalino, é tudo a mesma coisa. O que vai diferenciar aí é a datação dessa formação, tá bom? E aí nós podemos observar o quê? Os recursos minerais do Brasil. Então, nesse território aqui, que a gente chama aí de dobramentos antigos e de crátons de escudo cristalino, é que vão se formar a maior parte dos minérios, principalmente os minérios assim, de valor comercial, não é? Que são aqueles utilizados nas indústrias de base. Por exemplo, ferro, cobre, que mais? As joias preciosas, as esmeraldas, ouro, todos esses minérios aí que têm um valor comercial. E nas bacias sedimentares é onde vão se formar o que? Os combustíveis fósseis, como petróleo, como gás natural. Então isso, gente, é uma coisa que Enem adora colocar aí alguma questão desse tipo, para que você saiba diferenciar o quê? Os minérios, a maior parte dele onde? Crátons, escudos cristalinos, esses terrenos mais antigos. E gás natural, petróleo, né? O próprio carvão vai se formar aonde? Nas bacias sedimentares. Até mesmo por causa da composição desses combustíveis fósseis aí, desses minérios. Qual é a fórmula, qual é a composição? Achei a palavra certa. Qual é a composição do carvão? Como o carvão é formado? Como o petróleo é formado? Como o gás natural é formado? É a partir do quê? Da decomposição aí da matéria orgânica, né? Que vai sendo ali
vão sendo soterrados com o passar de milhares de anos, aí vai se formando esses tipos de combustíveis fósseis. Então, pessoal, essa questão aí da formação dos minérios, de onde cada tipo de minério se forma, é super importante para que vocês fixem aí o conteúdo na cachola de vocês, beleza? Quem não entendeu, qualquer coisa me chama, volta aí o conteúdo, dá uma lidinha, tá? Porque isso é fundamental para que vocês saibam. Por exemplo, tem muita pegadinha no Enem, principalmente. Então, ele vai colocar lá, por exemplo, que qual é o possível lugar provável para que o petróleo para que tenha uma reserva de petróleo. Então, aí eles vão mostrar um mapa do quê? De estrutura geológica. Se você adquiriu esse conhecimento, você já vai saber o quê? Que só pode ser onde? Numa área de bacia sedimentar, tá bom? É por isso que a maioria das reservas de petróleo, elas são encontradas onde? No oceano. Porque o fundo de oceano, a maior parte é constituída do quê? De bacia sedimentar. Lembra que eu falei que os sedimentos eles saem das partes mais altas e vão ser depositados nas partes mais baixas? Que essas partes mais baixas geralmente são fundos de rio, fundo do mar? Então é por isso, tá? Agora, quando a gente fala assim, relevo americano e suas influências, lá na página 39, vamos seguir aí, né? Então, o relevo, ele vai influenciar o quê? Primeiro, nos biomas, né? Quando a gente fala em bioma, a questão do tipo de vegetação, o tipo de vida que vai se desenvolver ali naquela região, vai depender muito do que? Das formas de relevo. E até mesmo também as cidades que vão se formando. Por exemplo, quando você olha assim, onde é mais fácil para o homem se localizar, né? Se fixar, vai ser mais fácil ele se fixar num lugar de fácil acesso, ou seja, nas áreas mais planas, nas áreas mais baixas, próximo a onde há rios, né? Ali no litoral. Agora, numa cadeia montanhosa, é fácil você edificar uma cidade numa cadeia montanhosa? Não, vai ser tudo muito mais difícil. Então, a maior parte das cidades, elas vão se formar aonde? Elas vão se fixar nessas áreas onde o relevo é menos acidentado, tá bom? Outra coisa também, as massas de ar, né? Então, quando a gente fala até mesmo na circulação dos ventos, o relevo também ele é responsável porque áreas mais altas vão servir de barreira para esse vento, né? Até mesmo para a questão da chuva, das nuvens, né? Vocês estudaram já os tipos de nuvens, por exemplo, né? Os tipos de chuva. Então, quando a gente vê lá uma chuva orográfica, uma chuva de relevo, você vai ver que de um lado ela vai se formar, aí ela encontra uma barreira natural, geralmente uma montanha ou uma região serrana, então isso vai impedir com que a nuvem ultrapasse para o outro lado. Então, de um lado, do lado ali onde tem a influência de maritimidade, vai ser mais úmido. Do outro lado da montanha ou da serra ali, as nuvens úmidas que vêm do litoral não vão conseguir chegar, então vai ser uma área mais seca, que vai sofrer a influência do quê? Da continentalidade. Então, tudo isso está relacionado. Quando a gente fala também nos compartimentos do relevo, nós estamos lidando diretamente com a economia de um país, por exemplo. Quais são os recursos naturais que vão ser encontrados naquele local? Né? Várias cidades, elas se iniciaram como? Por causa da descoberta de uma reserva de petróleo, ou de uma mina, né? Uma mina de ouro, por exemplo, ou uma região que tenha extração de minério de ferro. Então, quando a gente fala aqui no Brasil sobre a expansão, né, territorial ali do território brasileiro, por que é que os bandeirantes eles começaram a ir mais pro interior do Brasil?
por causa da descoberta do ouro lá na região de Minas Gerais, por exemplo. Então, olha aí como as estruturas geológicas, como a forma de relevo influencia até mesmo na formação territorial. Beleza, pessoal? Bom, dessa parte aqui, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Só para dar aí uma retomada, né? Então, as 3 formas de relevo. Quando a gente fala em planície, né? É um terreno relativamente plano e mais baixo, próximo da onde? Próximo ali da região de litoral e no leito de grandes rios. Por exemplo, a gente tem ali a planície amazônica, né? Por que ela é conhecida como planície amazônica? Porque está no entorno ali do rio Amazonas, que é só o maior rio do mundo, né? Então, ali naquele entorno, como tem vários rios ali, então a gente conhece aquela região como região da planície amazônica ali. As regiões de planície ali ao redor do litoral brasileiro. Depois nós temos as áreas de planalto, que é um terreno relativamente plano. Por que relativamente plano? Porque ele não é tão plano assim. Tanto é que são nos planaltos que a gente vai ter a formação, por exemplo, das serras, das chapadas, né? Então é um terreno relativamente plano, com inclinação sim, com ondulações de terreno sim, só que ele é mais alto do que a planície. E aí nós temos as depressões. Então a depressão ela nada mais é do que? Do que um terreno mais baixo que o seu entorno. Então quando a gente fala em depressão, a gente está falando do quê? De um buracão vai ali no meio do terreno. Então quando a gente vê áreas mais altas e uma área mais baixa, a gente vai chamar aquela área ali de depressão. Certo, pessoal? Estrutura geológica, dobramentos modernos, crátons ou escudos cristalinos ou dobramentos antigos, né? E bacias sedimentares. Por enquanto é só, eu espero que vocês tenham aí captado a essência desse capítulo, que tenham observado assim com riqueza de detalhes aí o relevo brasileiro através do vídeo que vocês gravaram. Qualquer coisa é só me chamar. E lição de casa, né? Qual é a lição de casa dessa semana? Eu sei, gente, que vocês ficam assim muito ansiosos porque vocês gostam realmente de fazer as minhas atividades. A lição de casa dessa semana vai ser um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês da matéria de capa, que eu amo aquela série de documentários, né, que eles falam assim de vários assuntos, e o assunto desta semana é realmente muito interessante, que vai falar sobre terremotos e vulcões, né? Eu sei que tem muita gente aí que se liga nessa paradinha aí de vulcão e terremoto. Eu sei que vocês gostam e é realmente um assunto bem interessante. Então eu vou disponibilizar o documentário para vocês. O que vocês vão fazer? Assistir e fazer um resuminho ali e me mandar por onde? Por e-mail, pessoal. Evitem ao máximo mandar atividade pelo WhatsApp para mim. Eu estou montando pastas de cada sala para arquivar isso, porque o meu celular, coitadinho, ele não comporta tanta informação. É videoaula que eu vou gravando, é vídeo de vocês que vocês vão mandando. Então, tudo o que for possível, me manda por e-mail. Se der um BO aí no e-mail de vocês, der algum problema que não estiver indo, aí sim, no último caso, me manda pelo WhatsApp, tá bom? Mas então, só retomando, né? Porque senão eu vou mudar aí, vou perder o foco. Vocês vão assistir esse documentário sobre vulcões e terremotos, fazer um resuminho, mandar no meu e-mail. E uma coisa super importante, vocês farão as páginas 46, 47 e 48 no livro de vocês. Não precisa me mandar tudo que eu der no livro, gente, a não ser que eu peça, não precisa tirar foto e me mandar. É para deixar registrado aí no livro de vocês, porque no momento propício eu vou pedir para ver, tá bom? A semana que vem eu disponibilizo a correção dessas atividades, mas eu preciso que vocês façam antes, claro, né? Porque senão eu não vou
fazer a correção. Vou estar passando as respostas para vocês. Então, façam essas páginas aí que eu falei. Vou colocar no Google Drive isso aqui para vocês não se perder, mas tá aí. Então, lição de casa. As páginas do livro, assistir o vídeo e me mandar o resumo. Beleza, pessoal? Por enquanto é só. A gente se vê a semana que vem. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!